Agora, Raquel, essa situação da população armada, que tem claramente um debate forte entre direita e esquerda, onde de um lado, da direita, se defende o armamento civil, do lado da esquerda, não. Somos contra. Sim, são contra. Agora, eu te pergunto, a gente sabe que o tráfico de drogas é fortemente armado. Eu escutei da boca do Nico, chefe, secretário executivo de Segurança Pública de São Paulo, dizer que o bandido é solto, eles prendem e o bandido chega na delegacia, depois a lei solta. Agora a pergunta que eu te faço, como que eu, cidadão, eu vou estar super seguro se eu sei que a polícia prende, a justiça solta? A gente tem, como eu falei, não só menor, adulto, de tudo. Centro de São Paulo, centro do Rio, Natal, o absurdo que aconteceu. O cidadão, ele não se sente seguro. Minha opinião, se o bandido está armado, o povo regularizado tem que estar armado. Inclusive, diante de todas essas situações de escola que a gente vê, eu pergunto pra você, você como policial, delegada, advogada, o que você pensa sobre isso? Porque eu, como cidadão, se o governo não tira a arma do crime organizado, ele não pode tirar a arma do cidadão. E na sua opinião? Deixa eu acrescentar uma pergunta aí também, doutora Raquel, até para ilustrar isso. Além dessa questão do armamento, a gente pode ter algum caminho, alguma esperança que o nosso país um dia vai ter um sistema penitenciário muito mais rigoroso? Porque quando a gente tem medo, e aí entra a rever o ECA também, tudo isso. Quando o ladrão tiver medo de ir para a cadeia, eu acho que metade das coisas também se resolvem. Porque a gente vê em muitos lugares do mundo, o sistema penitenciário, ele é muito severo. Inclusive o cara tem que trabalhar duro, ele tem que cozinhar, ele tem que fazer tudo que ele quiser, se ele quiser ter alguma coisa lá dentro, né? E não ficar como nós temos aqui, João, numa situação... Não adianta o cara trabalhar e cozinhar. O problema é o seguinte, se o sistema penal for permeável, a comunicação com... Não, tudo isso tem que acabar, exatamente, é disso que eu tô falando. Esse é o maior problema. A minha questão é essa, presídio né? de segurança máxima a gente americanos, qual é o problema? Lá o cara não consegue ter comunicação com ninguém. Pois é. Os brasileiros, presídios federais brasileiros que foram construídos também. Então, mas então nós temos que aprender com isso. E outra, né, Raquel? Na Cracolândia, o que a gente mais vê? Eles estão agora se juntando, 6, 7, agredindo o casal. Imagina, eu tô com a minha noiva, que eu amo de paixão, por sinal, Lívia, força aí no Rio Grande do Sul, com seu irmão, tamo junto, e vem um bando de marginal agredir. Eu tiro a arma na hora e eu dou tiro em todos eles. Então, a gente se sente muito vulnerável. É muita insegurança para o cidadão. Você é a favor do armamento civil ou não regularizado, não qualquer cidadão armado? São dois questionamentos. Primeiro, o armamento civil e o segundo é a respeito do sistema prisional, né? Do armamento civil, eu acredito que se o Estado ele quer que o cidadão acredite nele, o Estado também tem que acreditar no cidadão de bem. Se ele cumpre todos os requisitos objetivos, que são inúmeros, para poder ter a aptidão em adquirir uma arma, o porquê a proibição. Agora, isso é completamente diferente de fomentarmos justiceiros. É completamente diferente de fomentarmos a terceirização da segurança pública para particulares. O que a gente fala, e é bem temerário também, banalizar a arma. A arma, ela é de alta responsabilidade para quem tem. Então não é simplesmente achar que está com uma arma e você está protegido e você vai virar um semideus. Muito pelo contrário, quando você vai utilizar essa arma, infelizmente é para matar. Você não vai ficar apontando a arma para as pessoas em tons intimidatórios. Então é uma situação em que a gente tem que ter sim uma educação da população e da sociedade, mas em critérios de direitos, aqueles que optam por exercer o seu direito e ter uma arma não deveriam haver uma censura por parte do Estado em proibição. Isso não significa fomentar justiceiros ou terceirização da segurança pública. Por quê? A segurança pública, esse exemplo que você deu, eu como delegada, eu não ando armada no meio da Cracolândia, dando tiro em 4 se eles vierem ali me afetar. Porque a segurança pública está caótica. Eu não vou me colocar numa situação daquela, porque a gente sabe que em todas as leis que garantem
mantém ali, você ainda vai sair como culpado matando uns 4 que estão armados com uma pedrinha, com um pau, com uma madeira. Então é uma situação em que também existe a necessidade urgente do Estado, o Estado como um todo, poder público, estruturar a segurança pública. Ô, Cris. E não é. E o que a gente vê é que é uma ausência. Só rapidinho, deixa ela E o que a gente está percebendo. E o que a gente está vendo é que com uma ausência de segurança pública proporcionada pelo Estado, a população começou a falar, então eu vou me defender. Não é com esse raciocínio. Não é este raciocínio ter uma arma, mas sim por opção democrática. Para garantir e ter a sua segurança. Eu inverto papéis, né? Não. Para garantir a sua segurança tem que ter o Estado. Você não inverto papéis, né? E hoje não garante. E é esse raciocínio que seria perigoso. Talvez por isso que alguns são contra. Porque a segurança não pode ser terceirizada. A segurança é obrigação do Estado. É um fator do Estado. Agora, o que eu defendo é a possibilidade que, se você cumprir todos os requisitos objetivos, você pode ter uma arma sim. É essa a minha defesa dessa forma. Sistema penitenciário está caótico, é uma indústria, é uma faculdade do crime, não ressocializa, não reintegra. Temos que, sim, ter uma outra leitura do sistema penitenciário. Se é somente para punir, está funcionando, porque até lá são regras próprias, que é um mundo paralelo, que eles punem uns aos outros. Mas se é para ressocializar e reintegrar, não está funcionando. Ô, Cris, eu vou chamar o Marcon, tá? Para ele também falar sobre essa situação. Você concorda com a delegada? O que falar sobre essa situação do armamento, Marcon? Tiago, a doutora Raquel aí muito lúcida, concordo 100% com o que ela falou. O que a gente não pode é confundir uma liberdade, né? A liberdade de se defender é algo inerente do cidadão. Quando a gente proíbe ele de ter uma arma, a gente está proibindo ele de eventualmente se defender. Eu defendo que seja concedido porte de armas para quem quiser e que essa pessoa tenha a responsabilidade de portar essa arma. Por quê? Se nós tivermos, hoje a gente concede, por exemplo, um carro pode atropelar uma pessoa, pode atropelar um bando de ciclistas, ele pode também ser usado como arma, assim como uma arma de fogo. O que a gente não pode é tratar todo mundo que queira ter uma arma de fogo, como a esquerda muitas vezes faz, como um assassino em potencial. Não tem nada a ver isso. Isso é uma narrativa criada que não faz o menor sentido. Então eu defendo a liberdade com responsabilidade. Se você tem um carro e atropela alguém, você vai pagar. Se você tem uma arma e mata alguém sem justificativa, você vai pagar. A pergunta que fica é, se algum dos professores na escola em Blumenau estivesse armada, será que 4 crianças teriam sido vitimadas? Provavelmente não. Então essa narrativa de que tirar a arma da mão do cidadão de bem vai trazer mais paz para a sociedade, usado pela esquerda, não faz o menor sentido. Eu defendo, sim, que quem queira ter, a tenha, mas tenha responsabilidade, assim como é tudo na vida. Eu não tenho, não pretendo ter, mas quem quer ter tem que ter esse direito de ter, né? Porque imagine você, que mora lá no campo, no interior, né? O governo hoje quer te tirar a tua arma. Chega bandido lá, tu vai ligar para a polícia, eles vão demorar 2 horas para chegar, tu não consegue nem se defender. É uma das situações. Então a gente tem que ter um debate maduro quanto a isso. Não é simplesmente com um decreto ou com uma narrativa falsa dizer que todo mundo tem que ser desarmado. Porque quem é morto muitas vezes por não ter como se defender, o sangue também está na mão de quem defende que não se tem arma para o cidadão de bem. Olha aí, ó, o Zé tá aqui agoniado, pedindo pra falar, que ele quer discordar. Pega o microfone. Desculpe, ele deputado. Quer responder de qualquer jeito. Mas deixa eu falar, o deputado é tão elegante que não discorda. Ele vai discordar do deputado que é igualzinho a mim. Deputado, deixa eu te falar uma coisa. Cavalheiro. Você pode pegar a legislação brasileira sobre armas e pode pegar as propostas que o governo fez. É o seguinte, em relação ao campo, é diferenciado. No campo, é praticamente considerado que o cidadão que mora no campo, ele tem o direito de ter a arma dele, ter o porte de arma. É diferente da cidade. Então, isso, não houve nenhum debate a respeito disso. Isso as pessoas podem ter o direito, porque você está muito distante do Estado. Então, você pode ter arma no campo. Então, você pode olhar a legislação, você vai ver que a legislação garante arma para as pessoas que estão no campo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu acho o seguinte. Eu sou contra terceirizar, né? Eu ouço, às vezes, muita gente, assim, eu debatia na Assembleia, viu, deputado, com pessoas, assim, que são parlamentares que vieram da polícia, tal, etc, etc. Não é o caso da doutora Raquel, né? Que é o seguinte,
eu acho que meio que estão terceirizando a segurança pública. Ao invés de corrigir, de criar uma política de segurança pública, de pôr mais policiais, pôr mais condição de trabalho, fazer o que a Raquel estava falando, que é o trabalho de inteligência, né? Que ela deu outro nome, é o trabalho de inteligência. Começa a terceirizar a segurança. Olha, para resolver o problema de segurança, arma a população. Tem alguns que falam isso. Eu falei, não, eu quero que você me defenda. Você é policial, você me defenda.